Você já prometeu algo simples para sua equipe e esqueceu de cumprir? Pode ter sido aquele "eu respondo ainda hoje", ou "vou ver isso com a diretoria" e logo te retorno? Só que aí nessa questão acabaram passando-se dias, o tempo passou e você nada de dar retorno para os seus liderados. Pois na sua cabeça foi só um detalhe. Mas pensa que para o outro lado, isso foi um sinal claro. Eu não posso confiar no meu líder. E o que parece apenas um pequeno esquecimento é uma questão que na prática acaba deteriorando o respeito. Isso acaba com a autoridade e com o tempo compromete toda aquela confiança que você demorou para construir. Eu sou Adalberto Chagas, engenheiro, professor, mentor de líderes e nesses mais de 20 anos liderando equipes, em ambientes técnicos, de alta pressão, eu aprendi uma coisa. A fala bonita não gera respeito. O discurso, ele não gera respeito. Mas a coerência, sim, ela torna o respeito factível. Então, se você sente que a sua equipe, ela até te escuta, mas ela não engaja, você sente que falta algo para ser levado a sério. Se você está passando por isso, esse vídeo é para você. E hoje eu vou te contar 3 simples passos práticos para você poder aumentar a sua credibilidade como líder. Começando pelo que nós chamamos de microcompromissos diários. E o melhor, sem precisar se impor, levantar a voz e sem se tornar aquele líder carrasco, ok? Vamos juntos nessa? Talvez você esteja vivendo isso agora. Você lidera uma equipe e aí você tenta manter tudo nos trilhos. Mas, por mais que você se esforce, por mais que você busque, você sente que as pessoas não te levam a sério como você gostaria. Mas você se compromete com um retorno, uma informação, uma decisão e aí você percebe, passou o prazo. Você deixou para depois. De novo, a rotina ela é puxada, eu sei. Todo mundo vivencia isso. Tem meta, reunião, problemas sempre aparecendo a toda hora, a todo instante. Só que enquanto você apaga os seus incêndios diários, os pequenos compromissos eles vão sendo empurrados e deixados de lado. E sabe o que acontece? A sua equipe ela começa a duvidar da sua palavra. Aqueles pedidos eles passam a se tornar cobranças. Sem perceber, o seu nome perde força dentro do time. E pior que perder força dentro do time é você virar alvo de chacotas e de falta de respeito pelas suas costas. Você sente que está sempre devendo alguma coisa, sempre correndo atrás. E por mais que você entregue resultado, falta esse reconhecimento, falta esse respeito. E a dúvida começa a crescer dentro de você de uma forma incomensurável. Será que eu estou falhando como líder? Quantos não tiveram esse questionamento? Será que respeito só vem com autoridade dura, imposta? Será que só serei levado a sério quando eu parar de ser o bonzinho demais? Eu vou te falar uma coisa aqui, e é uma verdade. O problema não é ser gentil, muito menos é ser humano. O problema é você fazer promessas e não cumprir. A boa notícia é que você pode mudar isso. São 3 atitudes simples diárias, porém poderosas. Só que agora vamos ver na prática como usar os microcompromissos ou os compromissos diários como uma alavanca para respeito na sua liderança. Quando um líder não entende o poder dos microcompromissos, ele começa sem perceber a enfraquecer sua própria autoridade. Quase sempre isso acontece de uma forma tão sutil, com erros que parecem pequenos, mas que têm um custo alto lá na frente. Quer ver só um exemplo? Um erro muito comum: subestimar aqueles pequenos combinados. Você diz que vai responder um e-mail, que vai dar um feedback, que vai agendar uma reunião, que vai dar um retorno o mais breve possível. Só que aí, olha, com a correria, o dia passou, o prazo passou e você simplesmente esqueceu ou ignorou. Só que a sua equipe percebe. Eles podem não falar para você nem na hora, nem na sua frente, mas tudo isso vai entrando no registro da equipe, no registro mental. E sabe o que é o registro? Não dá para contar com ele. Para que eu vou ficar perdendo meu tempo? O segundo erro, você prometer
para agradar e não sustentar depois. Sabe aquela intenção de motivar o líder faz a promessa para manter um bom clima com a equipe? Só que na prática, ele não tem tempo, ele não tem recurso, ele não se organiza para isso. E o que era então aquela uma ação motivadora acaba virando uma frustração e das grandes. Um outro grande erro é você ter palavra fraca nas decisões. É isso mesmo. Você marca uma posição e volta atrás na primeira pressão que você sofre. Você assume um compromisso, mas não comunica quando precisa rever. Sabe o que você tem de resultado? A insegurança aflorando e a sua equipe captando isso. E onde há insegurança, não existe respeito. Um outro erro, que talvez na minha concepção, eu creio que seja o pior deles, é não perceber que você está sendo observado o tempo todo. Liderança é vitrine, telhado de vidro. Cada atitude, atraso, esquecimento, ele vai criando uma imagem que a sua equipe constrói sobre você. Esse é como eu posso dizer, não é um roteiro para pôr a culpa, mas sim para te fortalecer. Porque agora que você já sabe quais erros evitar, eu vou te mostrar 3 simples passos que vão transformar a forma como você lidera. E vamos devolver o respeito que você merece. E aí, estão prontos para virar essa chave? Estão comigo? Então, iniciando aqui, vamos para o nosso primeiro passo, que é valorize os combinados insignificantes. É aí que mora o verdadeiro respeito. Aquela promessa pequena, que até parece tola. Vou dar um exemplo aqui. Te dou um retorno até o fim do dia. Uma outra situação. Vamos conversar sobre isso amanhã. Ou então, depois da reunião, eu te explico melhor. Essas frases são moedas de troca de confiança. Mas o segredo está aqui. Não existe compromisso pequeno para quem quer ser respeitado como líder. Toda vez que você cumpre algo que prometeu, olha, mesmo que pareça irrelevante, você está dizendo sem precisar levantar a voz: minha palavra tem valor. Você pode contar comigo. Sou alguém coerente. Agora, toda vez que você não cumpre, você abre uma trinca imensa. E é uma trinca na palavra com o tempo. Ele acaba virando um abismo de desconfiança. Sabe o que é o mais curioso? A maioria dos líderes que perdem o respeito não fazem nada grave. Ele só não cumpre os combinados pequenos. E o time percebe e começa a agir igual, porque você vira o exemplo, você promete e não entrega, você marca e não aparece, você escuta e não responde. Liderança se espelha. E se você é firme com os próprios compromissos, sua equipe também o será. Então aqui agora eu vou lançar um desafio. Anote hoje 3 microcompromissos que você já fez e ainda não cumpriu. Cumpra todos até o fim do dia. Pode apostar, você vai ver o clima da sua equipe mudar e vai sentir de forma silenciosa o respeito voltar de novo, o respeito crescer. Agora eu quero saber de você. Qual foi o microcompromisso que você já fez com a sua equipe e que percebeu que impactou diretamente no respeito que eles têm por você? Ou se você preferir, compartilhe aqui. Qual pequena promessa você deixou de passar? E que compromisso você percebeu que gerou um ruído no relacionamento com o time? Escreve aqui nos comentários. Sua experiência ela pode ser a virada de chave para outro líder que está exatamente passando pela mesma situação. Já demos o primeiro passo, agora vamos para o segundo passo, que é transformar promessas em provas diárias de confiança. Você já parou para pensar no que acontece dentro da mente de um liderado quando um líder não cumpre o que promete? Às vezes é algo pequeno. Prometi que ia revisar o relatório até o fim do dia, mas esqueci. Eu disse que traria um retorno para a reunião, mas a pauta nem foi mencionada. Eu falei que resolveria o problema do setor, mas deixei para a semana que vem. Para você pode parecer detalhe, mas para quem está do outro lado, isso vira um registro. E cada vez que você não cumpre, o cérebro do seu liderado anota. Ele não cumpre o que fala. Eu não posso contar com ele. É melhor eu resolver por conta própria. Eu mesmo dou conta. Toda vez é assim. E sabe o pior? Esse histórico silencioso, ele vai corroendo o principal ativo da liderança, que é a confiança. Agora, quando você transforma pequenas promessas em provas visíveis de que sua palavra tem valor, o efeito é exatamente o contrário. Você vira uma referência.
a equipe passa a te ouvir com mais atenção. E quando você diz, vou cuidar disso, ninguém mais duvida, porque a sua reputação falou por você. Eu vou dar um exemplo prático. Outro, se você disse, vou ver com RH e retorno até sexta. Anote. E na sexta, mesmo sem uma resposta concreta, você volte e diga para a equipe, pessoal, ainda estou em tratativas com RH, mas eu quero que saibam que eu não esqueci e continuo acompanhando. Isso, meu amigo, minha amiga, meu líder, é liderança com responsabilidade emocional, porque mostrar com atitude simples que você leva a sério o que diz, e leve a sério. E o resultado disso é poderoso. Olha, respeito que não se impõe, respeito que se conquista. Está fazendo sentido para você esse conteúdo? Em algum momento você já pensou aqui que é exatamente isso que está acontecendo comigo? Se está fazendo sentido, faz o seguinte, curte esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, compartilhe com aquele colega que acabou de assumir um time, que está se sentindo perdido, ou com alguém que sabe que está lutando por mais respeito e confiança no ambiente de trabalho. Esse princípio de cumprir pequenos compromissos e agir com coerência, ele é tão poderoso que até grandes pensadores da atualidade o utilizam como base em suas reflexões sobre liderança e respeito. Um exemplo muito marcante vem do professor Mário Sérgio Cortella, filósofo, escritor e um dos maiores pensadores sobre ética e comportamento organizacional no Brasil, ao qual eu tive o prazer de ter sido aluno num curso de excelência gerencial, em que uma das suas palestras, muito conhecida, ele conta que certa vez foi convidado para falar com executivos de uma grande empresa. E ele começou a sua fala com a seguinte frase: quem não cumpre o que promete, ainda que nas pequenas coisas, está dizendo ao outro, não confie em mim. Na sequência, ele explica que liderança não se impõe, ela se conquista. E que confiança nasce ela justamente da constância das atitudes, especialmente daquelas que parecem simples ou até banais. Como responder um e-mail no prazo prometido, chegar no horário combinado ou dar retorno sobre uma solicitação. Cortella, ele conta que um diretor de RH, após ouvir a sua fala, percebeu que o maior problema de engajamento da empresa não era técnico, mas sim relacional. Os líderes estavam falhando nos microcompromissos. A partir daí, implantaram um programa interno de liderança coerente, onde o foco passou a ser o respeito ao combinado, independentemente do tamanho do compromisso. E o resultado foi interessante. Melhoria no clima organizacional, redução de turnover e o mais importante, os líderes passaram a ser respeitados não pelo medo, mas pela integridade. Olha que interessante esse exemplo. Porque esse é o tipo de prova de que microcompromissos não são pequenos. Pelo contrário, eles são a base da confiança. Os líderes que entendem isso, eles constroem times mais leais, produtivos e engajados. Se você sente que está se perdendo nos compromissos, acumulando promessas não cumpridas e vendo sua credibilidade escorrer por entre os dedos, eu tenho aqui um convite especial para você. Eu gostaria que você conhecesse uma mentoria que eu desenvolvi com o método Pacto, aonde um de seus pilares é o pilar da organização. É onde você vai ter um passo a passo para organizar sua rotina de líder, para não esquecer, não atrasar e não frustrar a sua equipe. Com ferramentas simples, hábitos aplicáveis e técnicas de priorização, você vai aprender a transformar os microcompromissos em provas diárias de liderança e respeito. E se você está a fim de dar o próximo passo, clica no link aqui na descrição, me chama no WhatsApp para eu ter uma conversa com você e detalhar como eu vou te ajudar com o método Pacto, para você poder liderar com mais clareza, consistência e confiança. Agora, vamos ao nosso último, mas não menos importante, simples passo, que é cuide do prazo, mas também da expectativa. Cumprir prazos é essencial, mas existe algo ainda mais poderoso e menos falado, que é cuidar da expectativa da equipe sobre o que você prometeu. Sabe por quê? Porque o tempo da mente é diferente do tempo do relógio. Quando você diz, vou ver isso e te dou um retorno depois, na sua cabeça pode significar até sexta. Mas na cabeça de quem ouviu, pode ser um amanhã,
ou daqui meia hora. E quando você promete uma decisão para a próxima semana, a sua intenção pode ser a sexta-feira. Mas, se for terça e nada de ter sido dito, a ansiedade começa a corroer a confiança. E vai por mim, corrói de uma forma muito agressiva. E os líderes firmes e respeitados, eles entendem isso. Eles não só cumprem prazos, eles gerenciam expectativas com clareza. E isso pode ser feito de forma simples. Como? Diga exatamente quando você vai dar o retorno. Olha, vou analisar isso e te dou um posicionamento até quarta-feira no período da manhã, tudo bem? Se precisar de mais tempo, então, aí você se antecipa e avisa. Olha, ainda estou finalizando com outros setores. Posso te retornar até sexta, tá? Percebeu? E acima de tudo, seja transparente quando algo fugir do controle. Entenda, por exemplo, olha, prometi para hoje, mas houve um imprevisto. Estou te atualizando e sigo cuidando do assunto. Esse tipo de postura evita ruídos na comunicação. Ele elimina aquelas suposições perigosas e fortalece sua autoridade, sem precisar impor nada. É que no final, o que vale não é só o prazo do compromisso, mas a experiência emocional que ele gera. Um líder que sabe gerenciar expectativas com transparência, ele se torna naturalmente uma referência de confiança. Tudo bem até aqui? Se você chegou até aqui, parabéns! Poucos líderes têm a coragem de olhar para os próprios hábitos e reconhecer que o respeito começa nos pequenos gestos. Hoje, você viu que cumprir microcompromissos não é só uma questão de responsabilidade. É uma estratégia poderosa de construção de autoridade. E mais, é possível praticar isso sem se sobrecarregar, com organização e presença real no dia a dia. Agora vamos lá. Eu deixei aqui na descrição do vídeo links de referências de outros vídeos para auxiliar na sua construção de liderança, bem como deixei um material complementar e leitura complementar para você poder melhorar muito mais os seus conhecimentos. Então nós nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, lidere com verdade, cresça com estratégia e inspire pelo exemplo. Até mais, tchau!